Se você tem pressão alta, precisa ouvir isso agora. Não é exagero, não é drama. É um aviso que pode literalmente salvar a sua vida. Porque existe um erro silencioso que milhões de pessoas cometem todos os dias e que aumenta drasticamente o risco de um AVC sem que elas percebam. E o mais perigoso, esse erro não dói, não avisa, não dá sinais claros. Você acorda, toma seu remédio, segue sua rotina e acredita que está tudo sob controle. Mas e se eu te disser que controlar a pressão não significa que você está protegido? E se o verdadeiro risco estiver acontecendo agora, dentro dos seus vasos sanguíneos, sem nenhum sintoma? Presta atenção nisso. O AVC, também conhecido como derrame, não começa no dia que acontece. Ele é construído lentamente ao longo dos anos em silêncio. É como uma bomba relógio sendo montada dentro do seu corpo, peça por peça, até o momento em que algo falha. E tudo muda em segundos. Um lado do corpo para de responder, a fala trava, na visão falha, e a vida nunca mais volta a ser a mesma. Agora eu te pergunto, você realmente sabe o que a pressão alta está fazendo dentro do seu corpo neste exato momento? Porque o problema não é só o número alto no aparelho. O problema é o efeito constante dessa pressão sobre as paredes dos seus vasos. Imagine uma mangueira sendo submetida a uma pressão muito maior do que ela foi projetada para suportar. Com o tempo, ela começa a desgastar, criar pequenas fissuras, áreas frágeis, e basta um ponto mais fraco para que tudo se rompa. É exatamente isso que acontece no seu cérebro. A pressão alta machuca os vasos por dentro. Ela cria microlesões, inflamação, rigidez, e o corpo, tentando se defender, começa a depositar placas, gordura, cálcio, formando um verdadeiro entupimento progressivo. Isso reduz o fluxo de sangue, diminui o oxigênio que chega ao cérebro e cria o cenário perfeito para dois tipos de AVC. O isquêmico, quando o vaso entope, e o hemorrágico, quando ele rompe. E aqui está o ponto mais importante que quase ninguém te explica. O AVC não acontece porque a pressão subiu naquele dia. Ele acontece porque o dano já vinha sendo construído há muito tempo. Ou seja, não é o pico de hoje que causa o problema, é o acúmulo de anos. Isso muda tudo. Porque significa que você pode estar vivendo hoje com um risco muito maior do que imagina, mesmo tomando remédio, mesmo achando que está controlado. E tem algo ainda mais preocupante. Muitas pessoas só descobrem que tinham um problema sério quando o AVC já aconteceu. Porque antes disso, os sinais são sutis, quase invisíveis. Pequenas falhas de memória, tonturas ocasionais, uma leve dificuldade para encontrar palavras, coisas que parecem normais com a idade, mas que podem ser alertas do seu corpo pedindo socorro. Só que a maioria ignora. Continua vivendo como se nada estivesse acontecendo. E é exatamente isso que transforma um problema reversível em uma emergência irreversível. Mas calma. Respire fundo, pois há uma solução para tudo isso. Porque a partir de agora, você vai entender exatamente o que precisa fazer para interromper esse processo antes que seja tarde demais. E o primeiro passo não tem nada a ver com o que a maioria das pessoas imagina, não é só tomar remédio, não é só evitar sal. Existe algo muito mais profundo acontecendo, e é isso que você precisa enxergar agora. Agora presta muita atenção nisso, porque aqui está o ponto que muda completamente a forma como você enxerga a pressão alta e o risco de AVC. A maioria das pessoas acredita que o problema está apenas no sal, no estresse ou na idade, mas isso é só a superfície. O que realmente está por trás de tudo isso, o que alimenta silenciosamente o risco de um AVC, é um sistema desregulado dentro do seu corpo, e ele tem nome: inflamação vascular. É isso que vai transformando seus vasos sanguíneos aos poucos em estruturas frágeis, endurecidas e perigosas. E sabe o que ativa essa inflamação todos os dias? Pequenos hábitos que parecem inofensivos. Alimentação desorganizada, picos de glicose ao longo do dia, sedentarismo, noites mal dormidas. Tudo isso cria um ambiente interno onde o seu corpo começa a enferrujar por dentro. E quando essa inflamação encontra a pressão alta, o efeito é potencializado. É como jogar gasolina em um fogo que já está aceso. Seus vasos deixam de ser flexíveis, passam a ficar rígidos, perdem a capacidade de se adaptar. E isso aumenta ainda mais a pressão interna. É um ciclo perigoso. Pressão alta causa dano, o dano aumenta a inflamação piora a pressão e assim por diante. Agora pense comigo, se o problema é esse ciclo, adianta tratar apenas um pedaço dele? É por isso que muitas pessoas tomam remédio há anos e mesmo assim continuam em risco, porque estão tentando apagar o incêndio sem fechar a válvula do gás. E existe um erro muito comum que acelera ainda mais esse processo. É viver em um estado constante de picos de açúcar no sangue. Toda vez que você consome alimentos que elevam rapidamente a glicose,
como pão branco, açúcar, massas refinadas, o seu corpo responde liberando insulina. E quando isso acontece repetidamente ao longo dos dias, semanas, meses, o seu organismo entra em um estado de resistência. A insulina para de funcionar direito, a glicose permanece alta por mais tempo e isso gera um ambiente altamente inflamatório dentro dos vasos. É como se você estivesse raspando a parede interna das suas artérias todos os dias, criando microlesões invisíveis. E o corpo, tentando reparar esse dano, começa a depositar gordura, cálcio e outras substâncias, formando placas. Essas placas são perigosas porque podem crescer, reduzir o fluxo de sangue ou até se romper de forma repentina. Quando isso acontece no cérebro, o resultado pode ser devastador. E aqui está um detalhe que quase ninguém te conta. Você pode estar com esse processo acontecendo agora mesmo, mesmo sem ter diabetes diagnosticado, mesmo com exames aparentemente normais. Porque esses danos começam muito antes de aparecerem no papel. É por isso que tantas pessoas dizem, eu não tinha nada, e de repente tive um AVC. Na verdade, o corpo já vinha dando sinais. Só que ninguém ensinou como interpretar esses sinais. E existe mais um fator silencioso que aumenta ainda mais esse risco: o estresse crônico. Quando você vive constantemente preocupado, ansioso ou sobrecarregado, seu corpo libera cortisol. Esse hormônio aumenta a pressão, eleva a glicose e intensifica a inflamação. Ou seja, ele atua exatamente nos 3 pilares que destroem seus vasos. E o mais impressionante é que tudo isso pode estar acontecendo sem você perceber, sem dor, sem aviso claro. Apenas construindo dia após dia o cenário perfeito para um AVC. Mas agora que você entendeu isso, surge a pergunta mais importante. O que fazer para interromper esse ciclo antes que seja tarde? Porque existe uma forma de agir, e ela começa com uma mudança simples, mas extremamente poderosa, que ativa um mecanismo natural de proteção dentro do seu corpo. E é exatamente isso que você vai descobrir no próximo passo. Agora vem a parte mais importante de tudo isso, porque entender o problema é só o começo. O que realmente muda o seu risco de AVC é o que você faz a partir de agora. E o primeiro passo para interromper esse ciclo silencioso não está em algo complicado. Está em algo simples, natural e que o seu corpo foi feito para fazer: movimento. Mas calma, não estou falando de academia pesada, nem de virar atleta. Estou falando do tipo certo de movimento, na intensidade certa, que atua diretamente na raiz do problema. Existe uma faixa de esforço chamada Zona 2. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, mas o seu corpo conhece muito bem. É aquela intensidade em que você está levemente ofegante, mas ainda consegue conversar. É a caminhada mais acelerada, o pedal leve, o ritmo confortável que dá até para falar enquanto se movimenta. E é exatamente nessa zona que acontece algo extraordinário dentro do seu corpo. Seus músculos começam a usar gordura como combustível. Eles passam a limpar o excesso de energia acumulada, reduzem a glicose circulante, melhoram a ação da insulina e, o mais importante, ajudam a desinflamar seus vasos sanguíneos. É como se você estivesse abrindo as janelas de uma casa que ficou fechada por anos. O ar começa a circular, o ambiente muda e o corpo responde rapidamente. E aqui está o detalhe que quase ninguém te conta. Você não precisa esperar meses para ver resultado. Uma única sessão de exercício já melhora a forma como o seu corpo lida com a glicose e com a pressão. O efeito começa no mesmo dia. Agora imagine o que acontece quando você repete isso 3, 4 vezes por semana. Você começa a reprogramar o seu metabolismo. Comece com 20 minutos. Só isso. Não complique. Com o tempo, aumente para 30, depois 40, até chegar perto de 45 minutos. O importante não é a perfeição, é a consistência. E se puder, associe isso à musculação. Porque o músculo funciona como um verdadeiro dreno de glicose. Quanto mais músculo você tem, mais fácil o seu corpo controla o açúcar no sangue e menos inflamação você gera. Movimento não é opcional, ele é parte do tratamento. Mas aqui vem um alerta importante. Não adianta limpar o organismo com movimento se você continua colocando o combustível errado todos os dias. É por isso que o segundo passo é tão poderoso quanto o primeiro. E ele envolve algo que você faz várias vezes ao dia, sem perceber o impacto que isso tem no seu corpo. Estou falando da forma como você se alimenta. Não é só o que você come, é como você come. Existe uma estratégia simples que pode reduzir drasticamente os picos de glicose, a ordem dos alimentos no prato. Antes de qualquer coisa, comece pela fibra e pela proteína. Salada, legumes, verduras. Depois uma fonte de proteína como ovos, carne ou frango. Só depois disso, se for consumir, entre com o carboidrato. Parece simples demais, mas o efeito é profundo. A fibra forma uma espécie de barreira no seu sistema digestivo. Ela desacelera a absorção da glicose e evita aqueles picos bruscos que machucam os vasos.
É como transformar um impacto forte em algo suave, controlado. E tem mais. A fibra alimenta as bactérias boas do seu intestino, que ajudam a reduzir a inflamação e fortalecer o seu sistema como um todo. Sem fibra, você perde um dos seus maiores aliados na proteção contra o AVC. E aqui vai um segredo que poucos aplicam. Depois dessa combinação de fibra e proteína, espere um pouco antes de consumir mais alimentos. Esse pequeno intervalo ajuda o seu corpo a utilizar melhor a energia que já está disponível e reduz a necessidade de insulina. São ajustes simples, mas que, quando aplicados juntos, começam a mudar completamente o cenário interno do seu corpo. Você reduz a inflamação, melhora a circulação, protege seus vasos e diminui o risco de um evento grave. Mas ainda falta o terceiro passo, e ele é o mais negligenciado de todos, mesmo sendo um dos mais poderosos para proteger o seu cérebro. Agora chegamos ao terceiro passo, e talvez o mais subestimado de todos. O que a maioria das pessoas ignora, mas que pode ser a diferença entre um cérebro protegido e um AVC inesperado: o sono. Pode parecer simples demais, mas não se engane. Dormir mal não é apenas cansaço. É um gatilho direto para aumentar sua pressão, inflamar seus vasos e desregular completamente o seu metabolismo. E o mais perigoso, isso acontece enquanto você acha que está descansando. Presta atenção nisso. Quando você não dorme o suficiente, o seu corpo entra em estado de alerta. O cérebro entende que existe algum tipo de ameaça e começa a liberar cortisol, o hormônio do estresse. Esse hormônio tem um efeito direto e poderoso. Ele eleva a pressão arterial, aumenta a glicose no sangue e intensifica a inflamação. Ou seja, ele ataca exatamente os 3 pontos que levam ao AVC. Agora pense comigo, você passa o dia tentando se cuidar, toma remédio, tenta se alimentar melhor, mas à noite, sem perceber, o seu próprio corpo está trabalhando contra você. É como dar 2 passos para frente e 3 para trás. E existe um detalhe ainda mais impressionante. Durante o sono profundo, o seu corpo realiza uma verdadeira faxina no cérebro. Esse processo é conhecido como sistema linfático. É nesse momento que toxinas são removidas, que o excesso de substâncias inflamatórias é eliminado e que os vasos cerebrais se recuperam do desgaste do dia. Quando você dorme mal, essa limpeza simplesmente não acontece como deveria. O resultado? Acúmulo de toxinas, inflamação persistente e maior risco de danos nos vasos do cérebro. É como se você deixasse lixo acumulando dentro de casa por dias, semanas, meses. Uma hora o sistema entra em colapso. E aqui vai algo que muita gente já viveu, mas nunca entendeu. Você já acordou com a pressão mais alta do que o normal? Mesmo sem ter comido nada diferente? Isso acontece porque durante a noite mal dormida, o seu corpo produz mais cortisol. Esse cortisol manda um sinal para o fígado liberar glicose no sangue. Resultado: você acorda com a glicemia elevada, com a pressão alterada e com o corpo em estado de alerta. É como se você tivesse passado a noite inteira sob estresse, mesmo dormindo. Agora vem o ponto que pode mudar completamente a sua rotina. Existe um número que aparece repetidamente em estudos científicos: 7 horas de sono. Dormir menos do que isso, de forma consistente, aumenta significativamente o risco de pressão alta, doenças cardiovasculares e AVC. Mas não é só quantidade, é qualidade. Dormir com o celular na mão, luz acesa, televisão ligada, tudo isso reduz a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. E a melatonina não serve apenas para fazer você dormir. Ela protege o seu cérebro, regula a pressão e ajuda a manter o equilíbrio do seu metabolismo. Sem ela, o sistema perde estabilidade. E se você tem mais de 50 anos, isso se torna ainda mais importante. Porque com o passar do tempo, o corpo já tende a produzir menos melatonina naturalmente. Ou seja, você precisa cuidar do sono com ainda mais atenção. Agora junta tudo o que você aprendeu até aqui. Movimento que limpa o organismo, alimentação que controla a inflamação, sono que recupera e protege o cérebro. Isso não é apenas um conjunto de dicas. É uma estratégia completa para reduzir drasticamente o risco de AVC. E o mais importante, está totalmente sob o seu controle. Talvez você tenha passado anos acreditando que estava fazendo o suficiente, tomando remédio, evitando exageros, mas hoje você entendeu que existe um nível mais profundo de cuidado. E quando você atua nesse nível, o corpo responde. A pressão estabiliza, a inflamação diminui, os vasos se tornam mais saudáveis e o risco de um evento grave começa a cair. Agora eu te faço um desafio. Teste isso por 60 dias. Marque hoje no seu calendário. Comece com pequenas mudanças. Caminhe mais, ajuste a ordem do seu prato, proteja o seu sono. Não espere motivação, comece com decisão. Porque a diferença entre quem sofre um AVC e quem evita muitas vezes não está na sorte.
está nas escolhas diárias. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe com alguém que você ama. E me conta aqui embaixo, você já sabia da importância do sono na sua pressão? Seu comentário pode ajudar outras pessoas a acordarem para isso também. E se você quer dar o próximo passo, entender exatamente quais alimentos ajudam a proteger seus vasos e quais você deve evitar imediatamente, o próximo vídeo já está pronto para você. O próximo vídeo já está pronto para você. Seu corpo dá sinais. Agora você sabe como ouvir.